estar com vocês nessa noite. E ver o rosto dos irmãos novamente. E quero dizer para vocês como eu me sinto. Eu acredito que no exército, em tempo de guerra, é assim. O comandante reúne a tropa e vai ver quais são os sobreviventes. Quero dizer uma coisa para vocês. Muitos dos cristãos, uns ainda estão nesse exército. Eu vou dizer, a maioria, nós já perdemos, irmãos. Temos que orar por eles. Porque estar nesse pelotão aqui que nós estamos, embora pequenino, não é para quem quer, não. Por incrível que pareça, não é para quem quer. É para quem Jesus escolheu. Você está aqui nessa noite porque Ele te escolheu. Você crê nisso? Amém. Você não está feliz por isso? Amém. Pois nós sobrevivemos. E cara, nós sobrevivemos em 2013. Kelly, nós sobrevivemos em 2013. David, irmã Reida, nós sobrevivemos em 2013. Criançada, nós sobrevivemos. Por isso que é uma alegria nós estarmos juntos, não é, Emily? Porque existe o seguinte, vou falar para vocês, irmãos, isso é muito importante. Por isso nós temos que sentir essa alegria de estarmos vivos na presença de Deus, amém? Porque eu fico morto na presença de Deus, não é só aquele que está no caixão, não. Tem muitos que estão andando aí na rua, mas para os olhos do Senhor são mortos. Estão mortos. O que é morto? Mortos espiritualmente. Então vamos dar graças a Deus por estarmos vivos. E vivos, que eu quero dizer, é com o Senhor Jesus Cristo que é vida, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é verdade mesmo, a vida é Jesus Cristo. Quem tem essa vida aí? Amém. Estamos alegres? Se você guardar isso. Eu vou falar hoje da última pregação de um homem de Deus. Realmente a última pregação de um homem. Quem quer ouvir? É a última pregação de um homem de Deus. E a gente fala do último, irmãos. Vamos parar aqui um pouquinho para pensar. Todos nós vamos ter o nosso último também. Último. Aí você fala, mas último o quê? Vamos ter o último ano da nossa vida. Nós vamos ter o último mês da nossa vida. E vamos ter o último dia da nossa vida. Eu ia falar, mas pastor, mas que pregação pessimista? Não é pessimista, é uma pregação realista. Todos nós vamos ter o nosso último dia. E vamos ter a nossa última hora. E hoje eu quero falar de uma última pregação de um homem, irmãos. E até o último minuto dele eu quero falar para vocês hoje. E esse homem que nós vamos ter, você vai ler comigo ainda? Ele era um obreiro da igreja, dos apóstolos. Ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele era apenas um diácono. E eu vou até falar para vocês o nome desse homem que nós vamos falar. O nome dele era Estevão. Não é um nome tão conhecido na Bíblia como é Davi, como são outros. Era apenas um Estevão, diácono. Muitas vezes você não era
diácono da Bíblia, a referência dele que está escrito quem era Estevão. Guarde bem que eu vou falar para vocês 3 características que ele tinha maravilhosas. A primeira era a fé. Fale comigo, a fé. A fé. Uma das características. Outra característica do Estevão era a sabedoria. Fale, sabedoria. E a terceira característica que descrevia Estevão é que ele era cheio do Espírito Santo. Fale comigo. Cheio do Espírito Santo. Olha, irmão. A palavra diz: ele não tinha nome, não tinha fama, mas ele tinha essas 3 coisas. E ele tinha grande sabedoria. E a sabedoria dele foi um dos motivos para ele chegar na última pregação. Irmãos, porque quando ele pregava com tanta sabedoria que os judeus, aqueles homens que vinham resistir, não conseguiam discutir com ele, porque ele tinha o quê? Sabedoria. E que sabedoria era essa? Sabedoria da palavra de Deus. Fale comigo, sabedoria da palavra de Deus. Entenderam? Os irmãos que estão chegando, estamos lendo os Atos 7. Vamos ler ainda. Nós estamos dando uma introdução daquilo que vamos falar. Então, guardem bem, irmãos. Embora ele era um diácono, as pessoas acham que diácono não é nada. Ele tinha 3 grandes características. Vocês poderiam falar o que eu falei? Qual é a primeira? A segunda? A terceira? Cheio do Espírito Santo. E era apenas um diácono. E na sabedoria dele, ele incomodou os judeus. Irmãos, prestem atenção, eu vou falar. A sabedoria dele pregar, a sabedoria dele perturbou os religiosos, perturbou aqueles que se consideravam conhecedores das Escrituras. E com isso, ele arrumou inimigos. Agora vocês perguntam: é possível isso, pastor? É. Quero que eu dê um exemplo para vocês. Pergunte para qualquer pastor ou alguém aonde tem, veja meu irmão, bispa na Bíblia, onde tem presbítera na Bíblia. Só para começar, não vamos continuar. Eu não quero falar mal de ninguém se você achar que é mal, porque Estevão foi visto como mal, porque ele pregou o que estava escrito na palavra de Deus. E a sabedoria dele era tanta, irmão. Se você nunca leu Atos 7, eu vou te dar um conselho: leia bem devagarzinho, porque este capítulo é o resumo de todo o Antigo Testamento. E sabe quem estava pregando? Estevão. Alguém já teve curiosidade de ler o capítulo 7 de Atos? Não sei, irmão. Mas se você não for ver, lê, você vai ver um resumo do Antigo Testamento. Ele começou a pregar, irmão. Veja bem. Ele não pregou numa igreja para irmãos assim, não. Acusaram ele de blasfêmia contra Deus, contra o templo dos judeus, contra tudo. Ele foi acusado como foi Jesus Cristo. E quando deram a oportunidade para ele se defender, ele chegou na frente
seus acusadores, daquele tribunal, e muita gente. E ele fez o que ele tinha de melhor, irmão. Ele tinha sabedoria da palavra de Deus. Estão ouvindo? Amém. E hoje não se dão mais valor à sabedoria da palavra de Deus. Dão sabedorias a quem tem diploma de bacharel em teologia. Todas as igrejas que eu estive, os pastores me perguntaram onde eu fiz curso teológico. Porque parece que dão valores a isso. E eu conheço muitos que têm cursos de bacharel em teologia, doutor em teologia, psicologia e outras coisas mais, e estão pregando fora da palavra de Deus. Fora. Só interessados em ganhar o dinheiro. Como disse o profeta, interessado na gordura do rebanho. Gordura é dinheiro, dá lucro, viu, irmão? Naquele tempo, gordura significava dinheiro. Hoje é petróleo, não é? Hoje é a moeda do país, preocupado com o dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia, Estevão pregou desde Abraão. Veja bem, ele falou, olha que os judeus, irmão, ninguém entendia mais do Antigo Testamento do que os judeus, do que aqueles doutores da lei, aquele pessoal. E ele pregou desde Abraão, aqui em Atos. Nós não vamos ler, porque não dá para ler tudo. Por isso que eu estou falando para vocês, antes de fazermos a leitura que nos interessa. Ele começou a pregar sobre Abraão. Aí ele falou dos profetas, falou de Davi, e foi falando do povo de Israel, do nascimento do povo de Israel, que era o chamado então povo de Deus. E a pregação dele se seguia, falando para os judeus das coisas dos judeus, mas ele não quis nem saber. Ele foi falando o que estava escrito nas Escrituras e falando para eles o que era. Aquele pessoal conhecia tudo isso. Até aí o pessoal talvez estava olhando e falando, puxa, ele está nos ensinando algo que nós estamos cansados de saber. Mas ele foi discorrendo a Escritura desde Abraão. Passou por Moisés. Passou por Davi. Aí ele fez um comentário do que Salomão fez. E é aqui que vai iniciar a nossa leitura. Amém? Amém. Amém. Até então estava tudo bem. Mas quando ele falou um texto sobre Salomão e explicou, aí a coisa ficou feia. Eu quero que você entenda aonde começou a discórdia. Atos 7, versículo 47. Acharam, irmãos? Vocês já estavam abertos no capítulo 7 de Atos. Agora é 7:47. Vocês encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Vamos parar aqui, mas não feche a tua Bíblia. Quando Estevão, irmãos, falou da casa de Salomão, ele mexeu com o que aqueles judeus tinham de mais precioso: o templo de Salomão, que eles consideravam a base de todo o ensinamento mosaico. Quando se fala mosaico é de Moisés, irmão. Aí ele tocou na ferida dos judeus. Salomão, ele falou dos profetas de Abraão, Moisés, mas quando ele falou, e Salomão edificou, quer dizer, uma casa, os camaradas falaram, isso nós já sabemos. Mas aí começou a diferença.
Ele falou: o Altíssimo não habita em templo de homens, feito por mãos de homens, como diz o profeta. Espera aí. Quando ele falou isso, irmão, ele mexeu no calo dos judeus que falavam que lá era o lugar santo. Tanto é que quando eles oravam em qualquer lugar do lado norte ou sul de Israel, eles levantavam a mão para o lado que estava o templo. Estão entendendo? Se você estivesse lá no Mato Grosso e o templo estava do lado norte, você orava, você tinha que estender a tua mão para o lado que estava o templo. E aqui estava Estevão falando: Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Começou a mudar o esquema e já começaram a se encher de ódio. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém. E para os nossos dias, o que serve isso? Quantos ainda estão achando que Deus habita em templo feito por mão de homem? Na nossa cidade tem uma igreja construindo um templo chamado Templo de Salomão. Não é segredo que eu estou falando. Eu pergunto para vocês: que valia o templo do Salomão? Nada! Porque se valesse, ele estaria em pé até hoje. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Por quê, irmãos? Porque aqui Estevão estava mostrando que o desejo de Deus não é habitar numa casa, não é habitar num salão, que o templo que Deus quer era outro. Deus mudou aquelas coisas do Antigo Testamento. Queria mostrar que não habita em templos feitos por mão de homens, e os homens se encheram de ódio. E Deus ainda falou ainda. Quer ver? Onde está o trono de Deus? Verso 49. Lê comigo. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Estrada é isso aqui, irmão, do meu pé. Sabe o que é o trono de Deus? O que é? O céu. E ainda aquela pergunta: que casa pode me edificar o homem? E diz ainda mais: qual é o lugar do meu repouso? A gente não repousa em casa, irmão? Não é gostoso repousar em casa? Hein? Bom, irmão, quando a gente chega do trabalho, não é? Cansado, que tira o chinelo, que toma aquele banho, e a gente repousa para graças a Deus que eu estou em casa. Você costuma fazer isso? Não é isso? Quando você chega cansado, toma aquele banho, diz que é graças a Deus. E agora eu pergunto: o Senhor falou, o homem pode me construir uma casa? Uma casa para mim repousar? Foi isso que o profeta falou, que o trono do Senhor é o céu. E a terra é o estrado onde ele pisa, onde ele anda. Quem está entendendo, diga amém. Não perca o fio da meada, não, porque essa palavra é uma grande vitória, uma grande bênção na nossa vida. No verso 50 há uma pergunta: porventura, quem sabe o que quer dizer porventura? Por acaso? Por acaso não fez a minha mão todas essas coisas? Pois, se ele fez tudo, o homem pode fazer uma casa para Deus? É brincadeira. E os judeus
nasceu num estábulo. Para mostrar, sabe o que, irmãos? Que ele pode nascer num estábulo, como hoje ele está nascendo em lugares piores. Sabe por que eu falo piores? Guarda que eu vou falar, irmãos, em nome de Jesus. Ele nasceu no meu coração, que era pior do que um estábulo, pior do que um curral. Nós que estão aqui, embora estejamos num número pequeno, irmãos queridos, analisa para ver se Jesus nasceu mesmo dentro de você. Olha se lá dentro está o Mestre. Esse é o templo que Ele quer, Cristiane. Ele quer que você seja o templo dele. Porque Estevão era apenas um diácono, mas está escrito na palavra que ele era cheio do Espírito Santo. E hoje está cheio de irmãos, cheio de malícia, cheio de ódio, cheio de incertezas. Cheio de incerteza é falta de fé, cheio de medo. Por que o Senhor está mandando essa palavra de Estevão? Aqui não estão seus acusadores, mas aqui estão pessoas que podem ser como Estevão, cheios do Espírito Santo. Mas você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se você não abrir a tua boca e dar glória a Deus. Se você não dobrar o teu joelho em casa e falar: Senhor, eu preciso de ti. Se você não ter força de chegar para o teu inimigo e perdoar, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Oh, irmão, se não adorar a Deus com o teu coração, porque Ele vive no meio da adoração e no meio do louvor. Porque o anjo diz, os anjos dizem: Santo, Santo. Você pode dizer Santo, Santo? Quero ouvir. Os anjos dizem Santo. Os anjos dizem Santo, irmão. É isso que Estevão estava pregando e mostrando para eles. Andrezinho, seja templo do Espírito Santo. Todos vocês que estão aqui, seja templo do Espírito Santo. Esse é o templo, Ricardo, que Deus quer. A gente conhece no olhar, porque aqui diz a palavra, num lugar que não lemos, que os acusadores, os juízes que estavam ali para julgar Estevão, olharam o rosto dele quando ele falava. Rose diz assim, que o rosto dele parecia de um anjo. Kelly, o rosto dele parecia de um anjo. Sabe o que eles viam no rosto de Estevão? Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que você não seja famoso, ainda que você não tenha fama nenhuma, seja humilde, talvez um simples diácono, ou nem diácono, um simples servo de Deus, uma simples serva de Deus, irmão, que o teu rosto tenha o brilho de Cristo, o brilho do amor, o brilho do Senhor. Como tem irmãos pálidos, como tem pessoas que são infelizes, que não sorriem, que não amam. É a palidez do pecado, a palidez do erro, a palidez da falta de Cristo na vida, de Deus, de ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, hoje para vencer, só com o Espírito de Deus, só na comunhão com Deus, porque do contrário é enganar a si mesmo. O céu é o meu trono. Verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Vamos parar aqui. Ousadia de Estevão. Irmãos, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo não teme nada. Nada!
Está cheio de irmãos medrosos, irmãs medrosas. Encha-se do Espírito e tira o seu medo. O Espírito Santo com você é Deus em você, é Cristo em você, é vitória em você. Ô irmão, vamos crer, vamos ser como Estevão falou. A Bíblia diz que uma das características dele, a primeira que eu falei, é fé. Cadê a sua fé? Não dorme no escuro? Tem medo de ficar sozinha? Teme tudo? Não é isso não. Mostra, Senhor, que você tem fé. Fala, eu nunca estou só. Fale comigo, eu nunca estou só. Olha para o seu irmão do lado e fala, você nunca está só. Irmão, fala isso com fé, com crer. Nunca. Oh, aleluia, Jesus. Agora aqui fala que Estevão falou para eles, olha, sem temor. No verso 51, homens de dura cerviz. Sabe o que é isso? Homem de dura cerviz é aquela cara que o Eudes faz quando vai lutar boxe. Ele tem que mostrar que é mau. Ela na luta dele, aquela cara de Mike Tyson, né? E está cheio de irmãos com essa cara de dura cerviz. Irmão, ele falou para aqueles homens que não eram do mundo não, viu? Eram homens de Deus, sacerdotes, doutores da palavra, eram pessoas que tomavam conta dos livros da lei. E o Estevão olhou para ele e falou, homem de dura cerviz, mulher de dura cerviz. Sabe o que quer dizer isso? Você vai sair daqui hoje falando, ó, olha bem para minha cara, meu irmão, olha para mim. Quando é direto, o pastor parece que sabe da minha vida, hein? A palavra diz assim que é homens que resistem o Espírito Santo. É aqueles que quando fala nunca é com ele. Não é para mim, é para o irmão do lado ali, né, irmão? Se o pastor está falando, é para aquele irmão ali, é para aquele irmão. Dura cerviz, resiste o Espírito Santo. E resistir o Espírito Santo, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, que encaixa mais ainda com as Escrituras. Resistir o Espírito Santo é resistir o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim, que a palavra de Deus é Espírito e vida. Quem já leu isso? Amém. Eu não estou inventando. E resistir o Espírito Santo. Eu falo, não, pastor, isso aí está escrito, mas é para aquele tempo. É para aquele tempo, não joga a tua Bíblia fora. Porque tudo foi para aquele tempo. Só que é para hoje também. Resistir o Espírito Santo é resistir, irmãos, o que está escrito na palavra. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Sabe o que é dizer incircunciso de coração? Para ser judeu, para ser da religião dele, tinha que se circuncidar, não é, irmão? Mas incircunciso de coração, sabe o que é? Guarda isso, irmão, que serve para nós todos. É aquele que vai na igreja, está lá, mas não se converte nunca. Incircunciso de coração. Incircunciso, pode ser batizado, pode ter cargo na igreja, pode ser o que for, mas é incircunciso de coração. Ou seja, não se converte nunca. Dura cerviz, incircunciso de coração. Não se converte, para o Senhor não interessava mais aquela circuncisão que eles faziam, se o coração deles não estava voltado para Deus. Estão ouvindo, irmão? Deus não quer isso não adianta estar num templo de ouro, se o coração não está convertido para Deus. Deus quer morar em você. Jesus falou, eu estou à porta. Como Jesus é educado, hein, Ricardo? Ele não entra se não for convidado, viu?
Ele não entra se não for convidado por você. Ele está batendo. Vamos abrir o coração. Vamos abrir o coração. Amém. Assustei agora, ninguém falou amém. Falei, meu Deus, ninguém quer. Verso 52. A qual os profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vamos parar aqui. Falou dos judeus passados, que mataram os profetas, e agora vem o justo, foi morto também. Vocês mataram. Vocês mataram. E disse assim: vocês foram traidores e homicida. O que é homicida? Assassino. Hã? Assassino. Assassino. Homicida é quem mata homem. Matricida é quem mata mãe. Sabia disso? Matricida é quem mata o pai. Homicida é quem mata o homem. Irmão, ó, olha a ousadia de Estevão. Agora o justo juiz veio falando de Jesus, porque ele estava sendo acusado de blasfêmia. Ele falou: agora veio o justo juiz e vocês mataram ele, né? Vocês foram traidores e homicidas. Vou fazer uma pergunta para os irmãos, voltando para o nosso tempo. Tem irmãos traidores? Tem. Mas tem. Dá vontade de falar que não tem, não é, irmã? Mas tem. Vocês acham que tem irmãos traidores? Tem. Eu queria falar que não, viu, João? Você está vindo da igreja nova, eu vou vontade de falar: não tem traidores, só tem bonzinho. Meu Deus do céu! Ha! Não dá para botar no dedo, não é, minha esposa? Minha esposa me acompanha há muito tempo, ela sabe dos traidores. Traidores. Irmão, já foi traído alguma vez? Quiser, né, Rô? Se a gente fala, só tem traidores no trabalho, só tem traidores, mas na igreja não tem. Irmão, esses que estavam acusando Estevão eram o povo de Deus, viu? Daquela época. Eles estavam apontando para ele, viu, o irmão? Era o povo de Deus lá, os bons. Quem matou Jesus foi esse também. E homicidas. Por que será? Será que todo mundo matou Jesus? Vocês acham? Ah, irmão, vou te mostrar uma coisa sobre homicida. Oh, Jesus querido. Vocês acham que tem assassinos na igreja? Tem ou não tem? Tem. Vocês sabem? Tem, é? Eu acho que tem mais do que vocês pensaram agora, viu? Tudo veio da igreja, né? Acho que não, irmão, não é isso, viu? Quer bom de Bíblia aí? Quer bom de Bíblia? Abre 1 João 3,15. Quem achar, diga amém. 1 João 3,15. Estou aguardando alguém? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ah, lê mais alto, levanta ele mais alto. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Pode sentar. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa aí, irmão Egomar? Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, assassino. Sabia disso, minha esposa? Minha esposa está falando que não sabia, irmãos. Hein? Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Assassino. Ai daquele, irmãos, que derrubar um irmão, odiar e por tropeço derrubar aquele irmão e mata.
Irmã Dilma, uma palavra mata, não mata? E uma palavra levanta. E você tem esse poder. Se quiser, você mata, não é, Cristiane? Com uma palavra, você mata, você acaba com a pessoa. Mas com uma palavra você levanta. É só você estar cheio do Espírito Santo, porque Ele fala na tua boca. Ele fala, Ele está dentro de você. Deus habita em mim, Ele fala. Se você tiver essa certeza, irmão, Ele fala. E na hora certa, quem está aqui que Deus já falou para você, vai, fala com Ele de mim. Quem já teve essa experiência? Levante a mão, deixa eu ver. Está vendo? Tem várias pessoas. Não é isso, não. A gente fala, puxa, a gente não quer falar, mas uma coisa nos impulsiona, vai e fala. Porque é o Espírito Santo que fala conosco, vai e fala. Cada pessoa está precisando. Cheios do Espírito Santo. Se cada um de vocês, irmãos, são templo do Senhor, eu tenho que tratar vocês muito bem. É claro que nós precisamos de um lugar para congregar. Inclusive quero agradecer, irmão. Olha, irmão Ribamar, estava tão cheirosinho aqui de manhã, viu? Deus te abençoe mais e mais, viu, irmão? Olhei, eu fui preocupado para trocar água do filtro, mexer, já estava tudo limpinho. Graças a Deus, irmão Ribamar, viu, irmão? Graças a Deus, viu, irmão? Seja para a glória de Deus que eu estou falando, irmão. Uma bênção, nos tem ajudado muito. Eu vim mais cedo, saí daqui contente, falei, não precisei fazer nada, fui embora, só levei a guitarra para trocar as cordas. Irmão, tudo isso é bênção de Deus. Mas por que o irmão não faz isso? Ele poderia dizer, não tenho nada a ver com isso, e ele estaria muito certo. Mas sabe que o irmão Ribamar permite-me usar isso, irmão? Usar o irmão? Eu creio que o irmão é templo do Espírito Santo. Espírito Santo não vê religiosidade, não vê nada disso, irmão. Espírito Santo é verdade e palavra de Deus. Amém? Amém. E assim ia ser a pregação desse pregador aqui, irmão. Eu não quero ler mais, porque se você quiser você vai ler em casa, mas eu vou dizer qual a conclusão de tudo isso. Quando ele terminou essa pregação, os homens rangiam no dente de raiva dele. Estão vendo? É gostoso quando se prega, está todo mundo glória, aleluia, né, irmão? E glorificando a Deus. Eu já preguei em igreja de pregar e falar amém sozinho e sair embora, porque ninguém gostou da pregação. Mas lá fora eu falei o que tu mandaste a Deus. Eu falei mesmo, tu mandaste, Senhor. O Espírito Santo falou comigo, não é mais com você, é comigo. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Mas não preguei, e Estevão foi a mesma coisa. Ele pregou o que o Espírito Santo mandou ele pregar. Ele fez o que o Espírito Santo mandou ele fazer. Agia o dente contra ele. Viu, irmão? E sabe qual é a penalidade que deram para ele ali, irmão? Morte. E morte com apedrejamento ainda. Acho que é uma das mortes mais doloridas, morrer apedrejado. E levaram o pregador. Só que eu quero que você guarde o que eu vou falar, irmão, mas guarda agora o que eu vou falar agora, concluindo essa palavra. Levaram ele para ser apedrejado. Mas eu tenho certeza que no coração de Estevão, ele estava feliz. Porque ele falou, eu preguei a minha última mensagem que o Espírito Santo mandou. Ele estava ali, irmão. Mas eu tenho certeza que no coração, viu, o irmão, ele estava com sensação de dever cumprido. E prepararam ele para ser morto, para lançar pedras e matá-lo. E quando estavam preparadas as pedras, Estevão olhou para o céu e ele falou o quê? Eu vejo o céu aberto. O trono estava esperando ele, viu, irmã? Ué, o trono de Deus não é o céu?
O que ele viu? O céu aberto. É a pregação mais conhecida que tem na palavra de Deus é essa. Mas hoje eu estou entendendo um pouquinho melhor. Ele falou, espera aí, antes de morrer, porque se ele tivesse morto eu não falava, né, irmã Marta? Mas antes ele falou, eu vejo o céu aberto. Ele viu Jesus esperando. Mas o que tem que ver isso conosco? Muito! Anuncie, receba as afrontas, perdoe, encha-se do Espírito Santo, encha-se de fé, irmão, esteja os olhos fixos no céu, no alto, que você vai ver o céu aberto te esperando. Esta é a visão do verdadeiro cristão. Por que você faz isso, pastor? Por que você está fazendo aquilo? Por que você vai na igreja, jovem? Por que você vai? É porque eu estou vendo já o céu aberto. É, irmão? Essa é a visão de Estevão. Essa é a visão da igreja. Eu tenho um lugar lá na glória. Estão entendendo, irmão? Isso que teu coração tem que falar. Eu tenho um lugar lá na glória. É isso que você tem que ter certeza. Fale comigo. Eu tenho um lugar lá na glória. Mas por que você dá tanto ouvido para as pedradas? Serve para todos. Se eu olhasse para as pedradas, jovem, eu não estava mais aqui do púlpito na frente pregando. Já recebeu pedrada, reclamar? Mas eu não precisa nem falar, né, irmão? Mas eu estou feliz de ver nessa noite que as pedradas não fizeram vocês parar. As pedradas não me fizeram parar, porque uma vez que me deixaram um monturo de pedra. Me lembro muito bem. Acho que falaram ele está morto. Mas eu vi uma mão tirar as pedras e falou, não acabou ainda não, meu servo. Estão vendo o que eu estou falando? Amém. Não acabou, tem mais ainda. Levanta! E o Senhor me tirou das pedras e do monturo. Se você estiver nesta noite assim, irmãos, sentindo tantas pedras na sua vida que você está lá embaixo, está afundado, eu te falo em nome de Jesus, você não morreu ainda. O céu está aberto te esperando. É só você crer e falar, Senhor, eu quero me levantar, Senhor. Eu quero chegar na tua glória, porque lá tem um lugar para mim. Tem um lugar para mim. Tem um lugar para mim. Você tem que andar na terra, nem que chame de louco, mas vendo o céu aberto para você. Vendo o céu aberto para você. Porque você é feliz e tem tanta luta, porque o céu está aberto. Porque você está doente, você não tem saúde, você está sempre bem, porque o céu está aberto. Aquela pessoa te ofendeu, te feriu e você ainda dá cartaz para ela, porque eu vejo o céu aberto. Por que você vai no culto hoje? Porque eu vejo o céu aberto. Uma coisa eu sei, você tem que ter certeza, porque o dia que a tua boca não puder falar mais, se eu estiver lá e olhar para você, eu vou falar, o céu se fechou para ele, porque ele já está do outro lado. A porta se fechou, mas ele está do outro lado. Deus o levou. É isso que Deus tem preparado para nós, irmãos. É isso que Deus tem preparado para nós. Vale a pena as pedradas. Vale a pena muitas vezes comer aquele pão que não é aquele que você queria comer. Vale a pena ouvir aquilo que você não queria ouvir. Vale a pena. Porque o Deus de Estevão é o nosso Deus. Amém. Porque o Espírito
estava nele.